Oi, bom pessoal, então nas aulas passadas aí, né, a gente está tratando sobre a lei de propagação de variância e covariância, no caso de modelo linear, e nós vimos então o desenvolvimento, né, da lei para chegar até aqui na equação que a gente fez até um exercício aí nos vídeos anteriores. A gente viu aqui a dedução formal, né, do formulário aí, que se baseia então na esperança matemática, ok? Visando contribuir na explicação da lei de propagação de variância e covariância, tentando mostrar a ideia de uma forma um pouco mais simples, né, do que a dedução formal, que também não é complicado, enfim, mas a ideia aqui é mostrar para vocês de uma maneira mais visual aqui para consolidar o conhecimento nessa parte de lei de propagação de variância e covariância. Bom, eu estou sem régua aqui, eu vou tentar desenhar um gráfico. Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar aqui, ó, de forma genérica, que eu tenho uma variável y que é função de x por uma equação da reta, ok? Então, uma equação linear, né? Que é o caso aí que a gente está estudando na lei de propagação de variância e covariância. Aqui deixei de genérico A e B, sem colocar valores, enfim, que é só para aqui. Depois a gente vai ter um exemplo ali com valores para vocês darem uma olhada. Qual que é a ideia da lei de propagação de variância e covariância? Vamos imaginar aqui, ó. Aqui é a variável x, aqui é a variável y. Então eu calculo y aqui em função de x, né? E aqui então a gente está falando o quê? Que x é medida, né? O x é uma variável que eu faço a medida, do qual o y eu calculo a partir dessa equação, a x mais b, né? O y eu calculo então em função de x nessa relação linear, né? Sei lá, que eu tenho aí, desenhar aqui. Digamos que eu tenho aqui essa reta, né? Então aqui está. Essa reta aqui representa o y igual a x mais b. Ok? Então, dado um valor medido de x, eu vou ter um valor de y. Qual que é a ideia, pessoal? Bem simples. Qual que é a ideia da lei de propagação de variância e covariância? Bom, vou imaginar. Eu fiz uma determinada medida dessa variável x. Fui lá e fiz uma medida lá. Vamos chamar aqui de x1. Ok? Essa medida x1, como eu falei, toda medida possui incerteza, então possui seu desvio padrão, é o seu erro aleatório. Então essa medida x1, ela tem um desvio padrão, então mais ou menos um desvio padrão. Então ela não é fixa ali x1, né? Ela tem uma incerteza, né? Ela tem uma variação ali com base no desvio padrão, né? Mais um desvio padrão e menos o desvio padrão aqui, né? Vamos imaginar aqui, ó. Então ela é x1 mais sigma, vamos colocar aqui, e menos sigma, né? Então você faz lá. Seja lá qual for o valor disso aí, ok? Estou fazendo aqui genérico. Então isso significa que aqui, ó, numa relação, digamos assim, que se essa medida fosse perfeita, ok, x1, qual que seria o valor de y? Então x1, se ela fosse perfeita, ia ser x1 com desvio padrão zero. Vamos imaginar, hipoteticamente, né, que exista isso. Então seria esse carinha aqui. Você joga aqui na equação, você acharia y, né? Então, jogando na equação, você chega lá no y, ok? Vou chamar aqui de y1. Então, y1 calculado em função de x1 a partir de uma relação linear, ok? O que ocorre? Digamos que se o desvio padrão fosse zero, x1 chega no valor de y1 que, ok, desvio padrão também zero de y1. Como x1 tem uma incerteza, né, refletida aqui pelo desvio padrão, tem seu erro aleatório, agora, se aqui tem incerteza, aqui vai ter incerteza também, né? Então, se a grandeza medida tem incerteza, tem um intervalo aqui de incerteza, a grandeza calculada também vai ter. Então é só a gente falar aqui, ó, o que a lei de propagação de variância e covariância faz. Ele não faz essa relação direta, ele vê aqui, ó. Olha visualmente aqui a ideia da lei. Tá certo? Dentro desse intervalo. Tá certo? Ó. Tudo bem?
Então, se a grandeza x1 tem certeza nesse intervalo, com base no seu desvio padrão, na hora que eu aplico a relação linear, né, ó, eu jogo então os dois extremos aqui, ó, eu tenho a região também de ter certeza de y1. O que a fórmula da lei de propagação de variância e covariância te fornece? Te fornece esse cara aqui, né, ó, o desvio padrão de y aqui, né? Ok? Essa é a ideia, pessoal, da lei. Agora vamos colocar números nisso aqui para vocês verem como que isso aqui funciona. Deixa eu ajeitar a folha. Ó, estão entendendo a ideia da lei de propagação de variância e covariância por um outro caminho, tá? Do que aquela que eu apresentei formalmente ali, que está em livros, etc. Então vamos imaginar aqui, ó, eu tenho aqui que uma determinada variável x, medida, que pode ser medida, pode ser observada, né? Ela tem uma relação linear com relação a y. Então, eu consigo calcular a variável y a partir de x. Mesma ideia. Então, uma relação linear. O que ocorre? Digamos assim, o instrumento, o processo de medida que eu tenho para medir, então, a variável x, me dá um determinado desvio padrão, ok? Vamos colocar lá com o meu equipamento de medida, então o x, vamos colocar aqui que x, eu consigo medir x, né? O x medido com, vamos colocar um valor aqui, com um desvio padrão com uma incerteza de, vamos ver aqui, vamos colocar uma incerteza, tanto faz aqui, mas só para, vamos colocar mais ou menos 1, certo? Sem unidade aqui também, pouco importa aqui o que é esse fenômeno x aqui, ok? Então o x, com o meu equipamento de medida que eu tenho, com o meu processo de medida, produz uma incerteza na medida de x de mais ou menos 1. Então digamos que eu fui lá e fiz uma medida de x. 6 aqui, por exemplo. Medi 6. Então 6 com o desvio padrão, né, com uma incerteza de mais ou menos 1, ok? Então vamos pensar aqui, ó, medir aqui o 6. Tá certo? Medir o 6. Vamos calcular o 6 aqui. Então se x1 é 6, o meu y1 vai ser o quê? 4 vezes 6 menos 3. Tudo bem? Então vai ser 21. Né? Tudo bem? Então quando o x1 igual a 6. Tá? Então 21. Então você vem aqui, ó. Aqui, ó. 21. Vou escrever lá, 21. Tudo bem? Mas ele tem uma incerteza, né? De mais ou menos 1. Então é 21 mais ou menos alguma coisa aqui o y1, né? Vamos parar para pensar. Vamos pegar aqui, ó. Então, uma incerteza de mais ou menos 1. Vamos jogar o sigma aqui, vamos jogar o sigma aqui, ó. Então aqui, ó, aquilo lá que eu ensinei anteriormente, né, ó. Então, na verdade, fazendo a relação linear, tá aqui a reta, né, que vai me jogar lá para y, né? Então, de 5 a 7 o intervalo de x, de x1 ali que eu medi, certo? Vai me dar um valor aqui, nessa relação linear aí de 4x menos 3, e sei lá, vai dar outro valor lá, certo? Então tá aqui, ó. Então vai ter um sigma aqui de y e outro sigma aqui, certo? Deixa eu ver se eu... Opa, coloquei errado aqui, pessoal, acontece. Eu vi que ficou grande. É aqui no 7, mais ou menos 1, né? Que eu puxei errado. Vim até aqui e peguei no outro, mas aqui, ó. Aqui. E aqui. Então, tem que fazer maior aqui. Então, tem aqui, ó. Então, vou ter o sigma aqui e o sigma aqui. Agora, basta eu calcular, né? Ó. Vamos calcular quando for 5, então.
Então, um desvio para trás aí, né? 6 menos 1, 5. Então, quando for 5, o que vai ser o y, né? Então, o y ali, quando for 5, vai ser 4 vezes 5 menos 3, que vai dar igual a 20 menos 3, 17. E menos sigma mais sigma. Mais sigma de 1, que é a incerteza da medida aqui, 7. Então, quando for 7, o y, 4 vezes 7, menos 3. 28 menos 25. Ok? Então, significa que aqui foi 17 e aqui foi 25. E aqui, a medida aqui, quando é o 6 mesmo que foi a medida, foi 21. O que é o sigma aqui? O que é o desvio padrão y, então? Quando x1 é 6 com uma incerteza de 1, o erro aleatório ali, o desvio padrão de 1, qual que é a incerteza em y? Vai ser do quê? Só para pensar, ó, de 21 para 25, né? O que vai dar? 4. Ó, como que eu escrevo aqui? Então, de 21 para 25, 4. E aí, mesma coisa ali, ó. De 17 para 21, né? Ou vamos fazer o contrário, de 21 para 17, menos 4. Não é, pessoal? Então, qual que é o desvio padrão? Mais ou menos 4 de y1, né? Então, o y1, quando x1 é 6 com um desvio padrão de mais ou menos 1, o y1 vai ser 6, y vai ser 21 e terá uma incerteza de mais ou menos 4. Então, aquela incerteza de mais ou menos 1 em x1 gera uma incerteza de mais ou menos 4 em y1, que foi calculada a partir de x1. Ok? Vamos ver se a lei de propagação de variância e covariância me dá esse resultado? Vamos ver se tem espaço aqui para a gente ver. Então vamos guardar. Deu esse daqui, né? Então o que diz a lei de propagação de variância e covariância? Que a matriz variância e covariância daquilo que eu quero, que nesse caso é de y, é igual a matriz dos coeficientes da equação linear, que multiplica a matriz variância e covariância na grandeza medida, nesse caso de x, g transposta. O que vai ser isso? Então, matriz variância e covariância de y, esse símbolo aqui que a gente sempre usa para matriz variância e covariância de y, vai ser a g. Olha a g, pessoal. Eu tenho uma equação e tenho uma variável medida só. Então, ela vai ser 1 por 1. Tudo bem? E o que vai ser? É o coeficiente que acompanha o valor a variável medida, né? Que pode ser entendido também como a derivada parcial, né? Então, derivada parcial da equação em função de x, nesse caso aqui, derivando dá 4. Só tem essa variável, acabou. Se tivesse x1, x, z, enfim, aí você ia continuar derivando, né? Mas nesse caso só tem essa. Então tá lá. É mais fácil para explicar didaticamente com uma variável. Se tivesse explicar com duas aqui, se aqui já tivesse duas variáveis, como no exemplo do vídeo anterior, que a gente aplicou a lei, aí esse gráfico já teria que ter o x1 lá naquele caso, o x2 e o y subindo ainda. Então fica mais difícil desenhar, tá? Então aqui é mais fácil entender a essência aí da lei. Olha só, então a G4. Matriz variância e covariância de x, nesse caso, só tem um elemento, que é o x que é medido.
com desvio padrão de 1. Aqui eu vou entrar com quem? Com a variância de x. Então, 1 ao quadrado, que é 1, continua sendo 1. E g transposto, que nesse caso aqui, pegar isso aqui e transpor, fica a mesma coisa, 4. Bom, aí é só multiplicar, né? A gente chega então em 16. Aí, como eu falei lá, aula anterior, isso aqui o que que é? Matriz variância covariância. Então, esse cara aqui que deu aqui é a variância de y. Se eu tirar a raiz, vai dar o quê? Um desvio padrão. Tirando a raiz de 16, 4. Tirando o desvio padrão lá, mais ou menos 4. Que deu exatamente o resultado vindo por essa outra metodologia aqui, mais simples de explicar, né? Claro que no exercício a gente vai usar essa equação aqui, né? Mas aqui é mais para fins didáticos, ok? Então, tá aí a ideia da lei de propagação de variância e covariância. Tentei aí ensinar de uma maneira mais simples, tentando ser mais claro para mostrar qual é a essência, qual é a ideia da lei de propagação de variância e covariância. Simplesmente é isso, né, pessoal? Revisando. Você pega os dois extremos, com base então na incerteza da medida. Os dois extremos, menos o desvio e mais o desvio, basta aplicar na equação. Na verdade, se você for para pensar, só precisa pegar de um, porque como a diferença que dá do valor que você mediu para baixo para cima em módulo é o mesmo, então você pode pegar só um, ou aqui o x com mais sigma e aplica a equação e já mata a charada, né? Porque daí se aqui deu 21 com mais um desvio que 7 deu 25, você já mata. O desvio padrão é 4. Tá? Mas aqui foi mais para mostrar essa questão que você propaga, né? Ó, uma relação linear aqui, que vai ser lá em y, né? Esse intervalo de incerteza aqui em x, o que me gera de intervalo de incerteza em y. Basta aplicar os valores aqui na própria equação. Ou seguir no caminho da lei de propagação de variância e covariância, que foi desenvolvida e chegamos nessa equação a partir da esperança matemática, que a gente viu anteriormente. Ok, pessoal? Aí se vocês quiserem, né, fazer, pode ficar em aqui é 1, e se fosse 2? Bom, faz o teste aí, façam o teste, né? Aí 6, se fosse 2, você ia trabalhar com 8, ia trabalhar com 4. Aí vê o que dá, vê se bate, aplica aqui, né? Então se o desvio fosse 2, aqui na matriz variância covariância de x seria 2 elevado ao quadrado, ficaria 4. Enfim, refaçam os cálculos aí, considerando um desvio padrão em vez de 1, considera como sendo mais ou menos 2. E pratiquem esse método que eu acabei de ensinar e faça a prova a partir da equação tradicional aqui. Tudo bem, pessoal? Valeu!